Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Vamos chegando, compartilhe aí com seus amigos, me fala da onde você está assistindo a nossa live. Eu queria agradecer todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Você que tem participado das outras lives nossas, você que tem participado ali do grupo do WhatsApp. Eu queria agradecer muito. Gente, então vamos começar, né, a nossa live de hoje. E o tema de hoje é: cabelo cacheado não se corta seco. Hoje o que você vai ouvir, gente, 90% da internet fala o contrário. Você já deve ter ouvido várias pessoas fazendo ali vídeos de corte a seco, falando de corte a seco, da importância. Mas eu queria trazer um pouco aqui da minha experiência de 17 anos só em cachos, fora os outros anos, né? Eu já tenho aí mais de 25 anos na área de cabelo, falando somente de cabelo. E o que eu queria falar hoje, gente, sobre esse assunto? Eu vejo muita gente, tem muito cliente que às vezes chega no salão falando: eu queria cortar meu cabelo a seco. Aí eu pergunto: tá, mas por que você quer cortar o seu cabelo a seco? Porque eu vi na internet. Gente, isso é muitas vezes eu ouvi isso, e eu queria hoje explicar um pouquinho aqui para você sobre esse assunto. Então, você que já cortou seu cabelo a seco, você gostou? Coloca aí que você gostou. Se você não gostou, você vai dizer aí que não gostou. Ah, o meu cabelo dá certo. Então, você coloca aí dizendo para mim que o seu cabelo dá certo. Mas eu vou mostrar hoje direitinho para você. Eu vou te explicar por que a gente não corta cabelo cacheado a seco. Pessoal, eu trouxe hoje também, como o tempo é muito curto na nossa live, aí eu quis fazer um vídeo para mostrar para vocês um corte que eu ia fazer. Eu fiz ali, o começo dele eu fiz ele a seco e depois eu molhei e fiz aquele corte ali da forma que o cliente queria. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Como não dá para fazer aqui ao vivo, porque leva muito tempo, né, todo o passo, eu resolvi gravar porque eu queria mostrar para vocês o porquê de não cortar o cabelo cacheado a seco. E eu vou deixar o vídeo aqui e depois eu volto aqui para a gente comentar sobre esse corte. Vamos ver? Oi, pessoal. Hoje eu vim desmistificar o corte a seco. Tem cliente que às vezes chega aqui no salão e fala assim: ah, eu quero cortar a seco. E eu pergunto: por que você quer cortar a seco? Ah, porque eu vi na internet. Gente, então eu vim explicar a diferença do corte a seco e do corte molhado. O cabelo aqui dele, ele tá definido, né? Ele fez a finalização dele, tem alguns dias, ele vai ter que já lavar o cabelo e tudo mais. Mas olha só, eu vou mostrar para você como é que tá o cabelo dele aqui. Pode vir aqui, ó. Ele pediu o corte em camadas. A camada dele já tá perdendo. Tá vendo que essa parte de cima aqui do cabelo dele já tá cobrindo a camada de baixo. Então eu vou fazer um corte em camada nesse cabelo. Geralmente, a pessoa, ela quer o corte a seco porque ela tem um fator encolhimento muito grande. E ela não quer perder o comprimento. Então, quando é assim, a gente faz o corte a seco, só ali iguala as pontas. Ou se o cabelo sempre encolhe mais de um lado do que do outro, você faz o corte a seco só para igualar. Isso é para que o cabelo fique uniforme. Então, eu corto a seco quando eu quero igualar alguma situação. Se o seu caso não for esse, nós vamos fazer esse cabelo molhado. Eu vou te explicar o porquê. Todo cabelo crespo e cacheado, ele precisa tirar as pontinhas de 3 em 3 meses. Por quê? Porque o cabelo cacheado, as pontas dele vai afinando e eles vão dando aquele nó de fada. E ali onde dá o nó de fada, ele vai quebrando. Então, a gente indica o cliente de 3 em 3 meses fazer esse ajuste de corte, tirar só as pontas. Se você for cortar esse cabelo a seco, você não vai conseguir alcançar esses nós de fada. Você vai perceber que esse nozinho vai ficar. Então, é muito importante eu lavar esse cabelo, eu vou deixar, ou então molhar, e vou fazer ali o ajuste do corte, vou alinhar esse corte, não tirando muito, porque ele só vai querer tirar as pontas, porém, eu consigo dar o formato que ele pediu, sem precisar esse cabelo estar seco. O cabelo a seco, você pode cortar também quando você usa a máquina. Se eu fosse passar a máquina nesse cabelo, sim, eu iria usar a máquina nesse cabelo seco.
Ou então, se eu for só esculpir, se ele quisesse o black bem armadão, eu posso vir esculpindo esse cabelo. Tá tudo certo, mas depois também eu gosto de molhar para ver as pontas que saiu. Porque no caso de esculpir o cabelo, ele não quer tirar ali aqueles nozinhos de fada, não é o tratamento, um corte para tratar. Só é mesmo para dar uma forma no cabelo. Então, se você quer cortar o corte a seco sem motivo nenhum, não tem necessidade. A necessidade do corte a seco é essa que eu acabei de falar. Se não é o seu caso, pode deixar o seu cabelo molhado mesmo, pode cortar, que vai ficar muito melhor. Por exemplo, eu vou querer fazer uma camada aqui mais alta nessa parte aqui dele da frente. E olha só o que acontece. Eu vou pegar algumas mechas e outras não. Então, eu vou subir bastante, o que passou aqui, eu vou cortar. Mas só que, se você analisar, vai ter mechas que eu não peguei. Aí é onde está esse problema. Vai ficar algumas mechinhas que eu não peguei, com aqueles nós de fada, e vai ficar completamente despontado. Sabe aquelas pontinhas ralas que a gente precisa tirar mensalmente? Então, aqui não vai acontecer, porque eu só fiz aqui um ajuste no corte, eu só desenhei o corte. Eu não tirei o problema que se encontra nas pontas do cabelo. Eu vou cortar agora esse cabelo molhado e vou mostrar para vocês. Eu vou tirar primeiro a seco aqui um pouquinho, vou molhar um pedacinho para mostrar para vocês como é que a ponta fica. Agora baixa um pouquinho assim, aí. Aqui, ó, Camila, eu vou tirar um pouquinho desse bico. Pronto, gente, eu cortei aqui essa parte só um pouco, tá? Porque eu não quero cortar o cabelo dele todo a seco. E agora eu vou molhar aonde eu cortei. E eu vou mostrar para vocês o que acontece. Vou separar essa parte que eu tinha cortado, porque eu quero mostrar para vocês. Olha só, gente. Aqui, ó, a parte que eu quero tirar, você percebe que ela fica ralinha, ó? Tem as partes ralas, esse cabelo não tá igual. Na hora que eu cortei ele a seco, ele vai ficar igualzinho, mas na hora que ele lavar esse cabelo, vai aparecer umas pontas maiores e as outras menores. Olha aqui, ó, o que vai acontecer. Acontece aqui, ó. Ó. Olha aqui. Isso aqui, no cabelo, quando eu corto todo a seco, você não vê essa diferença. Você vai ver essa diferença quando molha. Então, quando ele molhar esse cabelo em casa, ele não vai conseguir fazer uma boa finalização, porque vai ter essa diferença de tamanho. Então, e as pontas também, que tem o nó de fada, que era o que a gente queria tirar, a gente não consegue tirar no corte a seco. Olha só, fica bem ralinha essas pontas. E quando eu corto isso aqui molhado, eu consigo alinhar muito bem, ó, esse cabelo, eu consigo alinhar ele direitinho e tirar aonde precisa tirar. Olha aqui, ó, aonde que eu tirei, ó. Olha a diferença do tamanho, tá? Porque aqui eu cortei a seco. Então, gente, eu acho um pouco perigoso você cortar todo o cabelo a seco, cabelo cacheado. O cabelo cacheado que precisa cortar a seco é aquele que tem diferenças de textura muito grande. Geralmente você vai encontrar uma cliente que essa parte aqui é muito lisa, aqui é muito crespo e aqui também é muito encolhido. Aí sim você vai primeiro fazer o ajuste e depois você vai tirando as pontas, né? Fazendo as camadinhas e tudo mais. Nesse caso do cabelo dele, que é um cabelo muito fácil, não tem muito problema de diferença de textura, eu posso molhar e posso fazer o corte da forma que ele quer. Ele quer um corte em camadas e é o que nós vamos fazer agora molhado. Gente, olha como a mola desses cachos engana. Seco, tava tudo igual, né? Parece que tava tudo certinho. Quando você molha, olha a diferença. Você viu que aqui encolheu, ó. Aqui tá bem menor do que essa parte daqui, ó. Olha só a diferença, tá? E outra coisa, as pontas, elas estão ralas, tá? Ó, o afinamento das pontas. E ele tá com um problema bem grande de afinamento. Então, se a gente não tira isso daqui, ó, esse afinamento das pontas, isso aqui
dá nó de fada e vai quebrando, tá? E as pontinhas sempre partindo. E às vezes eles não sabem do que se trata. Na verdade, é porque aquelas pontas já afinou, ela vai quebrando e ele não entendeu por que está quebrando. É porque não foi cortado corretamente, tá? Então, de 3 meses, esse cabelo tem que ser cortado. Então, você viu aqui a diferença, né? Do coxa a seco que eu fiz, olha aqui, essa parte, e agora dele molhado. É uma diferença gritante. Mas esse cabelo aqui, depois que ele finalizar e secar, ele não vê essa diferença. Então, a gente tem que fazer um alinhamento, a gente tem que cortar esse cabelo certinho e deixar ele ajustado, para quando ele for molhar o cabelo, ele conseguir fazer a finalização em casa normalmente, para ele não perceber. Dependendo do jeito que ele finalizar, ele vai perceber que essa parte vai encolher mais e essa parte vai ficar maior, tá? Ela só fica igual se ele, de fato, finalizar igualzinho do dia que ele fez o corte. Então, fora isso, ele vai ver a diferença, tá? Então, agora eu vou cortar esse cabelo molhado e você vai ver que depois eu vou mostrar, ele vai ficar todo por igual. Eu já falei em alguns vídeos anteriores que cabelo cacheado tem que prender. Você não vai pegar esse cabelo aqui, puxar ele para cá e cortar. Não, gente, esse cabelo ele tem que ser todo dividido. E eu vou hoje fazer uma técnica, né, de camada média. Então eu preciso dividir esse cabelo para receber o corte em camada média. Gente, agora eu dividi o cabelo do Gustavo e agora, o que eu quero falar para vocês? Que todo o cabelo cacheado, como eu tinha falado agora há pouco, tem que dividir. E cada corte, gente, tem uma divisão diferente uma da outra. Se eu fosse cortar esse cabelo em camadas altas, eu ia fazer outra divisão. Como eu vou cortar a camada média, eu vou fazer essa divisão aqui agora, tá bem? Eu dividi ele em 5 partes e agora eu vou cortar esse cabelo em camada média. Ele não quer tirar muito no tamanho, então eu vou só limpar as pontas, tá? Gente, ponta de cabelo cacheado é isso daqui, ó. Ó, vamos abrir. Olha só, ponta de cabelo cacheado é isso, tá? Eu não posso achar que isso aqui é ponta. Ela virou, fez o cachinho aqui, isso não é ponta, tá? Porque cabelo cacheado, uma ponta que você tira faz toda a diferença no final. Embora o dele, ele disse que eu posso tirar um pouquinho dessa parte de trás que estava muito pontuda. Então, eu vou tirar um pouco dessa parte para alinhar todo esse corte. Eu vou tirar aqui mais ou menos 2 dedos. Pronto. Venho para esse lado. Pego a minha mecha guia aqui, ó, que é essa aqui, e vou cortar. Aqui, ó, tá vendo a diferença de tamanho? Ó, o cabelo dele tá desigual, gente, então eu vou precisar igualar isso daqui. Eu não costumo tirar isso tudo, mas como esse cabelo tá diferente, de um lado para o outro, eu vou ter que igualar isso daqui. Gente, esse corte aqui em camadas, eu já, ó, tô criando uma conexão, a parte de cima com a parte de baixo, tá? Para ele ficar bem conectado um com o outro.
Gente, agora a franja dele eu não vou cortar, eu só vou cortar essa franja depois que eu finalizar. Por quê? Porque o corte anterior dele tem uma parte maior, ó, tem uma parte maior, tem outras partes menores, tá bem definido. Então o que que eu vou fazer? Agora sim, eu vou finalizar esse cabelo, deixar secar e a parte que ficar maior eu corto para ajustar com a franja. Porque eu percebi quando ele chegou que essa parte da franja dele estava no lugar certo, porém a parte da frente estava no lugar errado. Então, quando nesse caso aqui agora, eu vou poder cortar a seco, porque eu vou tirar a parte que está maior. E a parte menor eu não vou mexer, então vai ficar igualzinho. Mas você percebe, ó, a diferença, tá? Que tá essa parte da frente que a gente ainda não cortou, olha só. E eu vou fazer isso a seco, que aí eu vou ter uma noção melhor de quando secar, aonde que vai cair próximo à sobrancelha dele, porque a franja, o interessante é ela ficar em cima da sobrancelha, tá? Gente, olha o cabelo do Gustavo aqui. Aqui, no o corte que ele tinha feito, ele já rapou a lateral, então uma parte aqui fica mais curta, a outra aqui tá maior. Nós não vamos igualar porque ele está deixando crescer. Na hora da finalização, o máximo que eu posso fazer é uma limpeza, porém ele vai deixar crescer, então a gente não vai igualar essas duas partes do cabelo, porque você percebe que tem uma pequena diferença, né, de um lado para o outro, mas é devido à parte do cabelo dele que ele tinha rapado e essa parte cresceu mais, uma cresceu mais do que a outra. Vou finalizar e vou mostrar ele pronto para vocês. Pessoal, o cabelo do Gustavo já tá finalizado, ó, a gente cortou, tirou bem, né, as camadas médias, a gente não fez umas camadas muito altas, e como eu falei, eu ia deixar por último essa franja, porque a gente percebe que ela encolhe bastante, ó, tá vendo a diferença? Aqui em cima tá maior, ó, tá um volume maior, e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou medir essa franja em cima da sobrancelha e vou tirar ela seco, que é mais ou menos esse cacho que tá aqui, ó, tá? Só um pouquinho mais curto do que esse cachinho que tá aqui, ó. Vou tirar. O que que você pode fazer? Você pode separar ele aqui, ó. Eu vou medir aqui em cima da sobrancelha. Vou cortar essa parte. Aqui, ó. Fica aqui em cima. E vou cortar o outro lado. A parte que eu acho que tá maior. Aí você vem medindo aqui, ó. E vai tirando. Franja você tem que ter muito cuidado para tirar, vai tirando aos poucos. Olha, pessoal, então a parte que estava maior, ó, eu tirei, tá? Eu deixo aqui nessa altura mesmo da sobrancelha. E pronto. E esse cabelo tá perfeito, ele foi cortado molhado, ele já tá finalizado e pronto. Agora ele vai lavar, quando ele finalizar, esse cabelo não vai aparecer mais aquelas pontinhas ralas que fica em cabelo cacheado quando é cortado a seco. E é isso. Gente, vocês viram o cabelo do Gustavo? Então, ele é um cabelo, aquele cabelo, ele é um cabelo bem cacheado, ele tem algumas texturas diferentes, é um cabelo um pouco desafiador, porque ele tinha feito ali o corte de máquina na lateral. Então, você tem que lidar com esse tipo de problema ali, essa situação, que vai ter uma parte que vai estar mais curta, outra vai estar mais comprida. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de organizar esse corte. Então, o que eu queria falar para vocês hoje foi do corte a seco. Vocês perceberam ali no corte do Gustavo que quando eu cortei a seco, estava tudo certinho, bacana, não dava para ver diferença nenhuma. Na hora que eu molho, você percebe que fica uma parte mais curta do que a outra. Isso vai acontecer no cabelo do seu cliente. E aí ele vai achar que você errou o corte. Então, isso é muito complicado você ter que explicar para o cliente que não, que é daquele jeito mesmo, quer lidar essa diferença. Então, se você não quer lidar com essa situação, você faz o corte molhado mesmo, não tem problema, vai sair, o cabelo vai ficar bem certinho, é só não tirar muito, porque cabelo cacheado você não pode tirar muito, a não ser que a cliente quer realmente radicalizar, ou então você vai precisar realmente
mudar o corte. Então, aí você vai ter que cortar um pouco mais. Mas se o cliente só quer fazer um ajuste de corte, só quer fazer uma limpeza nas pontas, aí sim você corta só 2 dedinhos, ou no máximo 3 dedinhos. Mais do que isso você não corta, porque encolhe muito. Então, é muito perigoso você cortar todo o cabelo a seco. É igual eu falei para vocês. Pode cortar cabelo a seco? Pode, gente. Tem os cortes na máquina, tem que ser cortado a seco. Você vai fazer um black esculpido? Ok. Mas mesmo esses black esculpidos, a maioria dos profissionais molha aquele cabelo, higieniza todo aquele cabelo e depois vem repassando o corte para tirar aquelas pontas que ficou uma maior do que a outra e faz uma boa finalização. Então, essa é a minha dica para você aí que quer entrar no mundo dos cachos, para você que quer entender mais de cachos. Eu estou trazendo uma experiência minha, tá? Que eu tenho 17 anos trabalhando com cabelo crespo cacheado e eu já vi muitas clientes chegarem no salão com cabelo com diferença de tamanho, porque ela cortou o cabelo a seco, tá? Uma parte mais curta, outra parte mais comprida, aquele aspecto de cabelo quebrado, mas na verdade não foi quebrado, porque foi cortado a seco. Então eu tô trazendo para você aqui, gente, uma experiência minha de salão, minha vivência, tá? Teve clientes que já chegou chorando, porque falou assim, o profissional acabou com o meu cabelo, porque olha, depois que eu molhei, na hora que eu saí do salão tava lindo. Quando eu cheguei em casa, eu lavei e ficou aqui um monte de ponta fina. Porque, gente, não foi para o cabelo adequado. Tem cabelo, sim, que você só quer ali, não quer mexer no tamanho, né? Você tem uma parte muito lisa aqui atrás, aqui na frente é muito encolhido. Aí sim, você faz ali só uma limpeza daquelas pontas grandes, né? Daquela parte maior. Ok, mas cortar um cabelo todo a seco, eu já vi muitos problemas dentro de salão. Então, essa é a dica que eu tô dando para você que não quer sofrer aí dentro do seu salão de beleza quando se trata de corte a seco. Se você passou por isso aí que eu falei, gente, coloca aqui nos comentários, já passei por isso. Ou se você não quer passar por isso, fala, Deus me livre, eu não quero passar por essa situação, coloca aqui nos comentários. Gente, e essa é uma experiência minha que eu acabei de falar para vocês. São 17 anos trabalhando com esse tipo de caracóis e eu já vivi e já vi muita coisa dentro de salão de beleza. E aproveitando tudo isso que eu vi, eu trouxe hoje só um pouquinho para vocês dessa minha vivência, dessa minha experiência dentro de salão de beleza. E eu criei agora uma mentoria para mostrar para vocês muito mais coisas que eu vivi no meu dia a dia, que eu passei, que você não precisa passar. Então, eu criei essa mentoria. Só nas primeiras aulas, assim, que eu lembro, eu já gravei 80 aulas, só para te mostrar um pouquinho só do que é o mundo de salão de cabelo crespo cacheado. Só um pouquinho, 80 aulas. Imagine todas as aulas. Gente, é muito conteúdo, tem muita coisa para se falar nesse mundo de cabelo crespo cacheado. Eu sei que tem muita gente que vai ali na internet, faz um curso de corte, né? E pensa que aquilo ali já resolve todos os seus problemas financeiros. Não é. Eu não vou enganar você, não vou falar, olha, é só um curso de corte que já resolve. Não é. Tem muita coisa. Tem a gestão, você tem que ter o marketing, você tem que ter as técnicas, você tem que ter a equipe. Então, tudo isso, gente, eu tenho preparado para as pessoas que têm me acompanhado há anos, tá? Nessa área de cabelo cacheado, e eu tenho ensinado você a se tornar um especialista em cachos. Então, se você quer fazer parte, tá, dessa comunidade de especialista em cachos, eu te convido a participar da nossa mentoria. E você que quer, fala aqui, ó, eu quero participar, coloca aqui, eu não posso perder. E, gente, todas as informações, tá, sobre essa mentoria, sobre esse curso, está lá no grupo VIP do WhatsApp. Você vai correr lá e você vai fazer suas inscrições. Tá tudo lá. Você não precisa ter dúvida. Entra aqui no link, entra no grupo VIP e todas as informações vai estar lá. Gente, e amanhã vai estar liberado o link para você garantir sua vaga na mentoria dos cachos. Então, você não pode perder.
amanhã vai estar disponível. Então, se você ainda não está no grupo ali do WhatsApp, no grupo VIP, entra correndo para você garantir sua vaga. Eu agradeço todos vocês que participaram comigo, que estiveram comigo até agora aqui, né? Ouvindo um pouco aqui da minha experiência, da minha vivência no mundo de caixa. Se você quer ter uma vida aí agora diferente no mundo dos caixas, eu te convido a participar do nosso grupo. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau e até a próxima.